A história que eu contarei hoje vem lá do Oriente, de um país muito conhecido chamado Japão. Era uma vez uma pobre anciã, que não tinha muita coisa no mundo. Ela tinha um jardim bem pequeno e uma casa menor ainda. Mas todos os dias ela fazia bolinhos para toda a aldeia, bolinhos de arroz, que eram os mais doces e mais adorados daquela vila. Certo dia, ela com um prato cheio de bolinhos, deixou todos caírem. E conforme eles caíram, eles foram descendo a colina abaixo, atravessaram a floresta até que chegaram e bateram numa árvore, quando eles finalmente pararam. A anciã então saiu correndo atrás do seu jantar e no momento que ela estava abaixando-se para pegar os bolinhos, uma criatura pegou e saiu correndo com todos eles. É claro que a anciã sabia que era um Oni. E no Japão, todo mundo sabe que os Onis são criaturas pequenas, peludas e com chifres enormes. E as pessoas também tendem a evitar encontrar com eles. Mas a anciã, ela não tinha medo. E ela decidiu ir atrás do seu jantar. Ela seguiu aquele Oni até uma caverna que ficava dentro de uma colina. Chegando nessa caverna, ela percebeu que haviam milhares de Onis lá dentro reunidos, todos devorando o jantar da anciã. Conforme a anciã foi entrando então na caverna, ela começou a ouvir umas vozes que perguntavam quem havia feito esses bolinhos. Quem fez esses bolinhos? Então ela, que adorava que elogiassem seus bolinhos, esqueceu onde ela estava e entre quem ela estava e falou toda pomposa: "Fui eu que fiz os bolinhos." E todos os Onis começaram a dar vivas, ficaram super felizes. E o ancião, dentre os Onis, foi até ela, agradeceu, falou que os bolinhos estavam ótimos e foi então que ela lembrou que eles tinham comido o jantar dela. Sim, fui eu mesma que fiz esses bolinhos, eu escolhi o arroz, eu cozinhei eles, eu moí, eu fiz os bolinhos e era o meu jantar e vocês comeram tudo. Então a anciã foi, pediu desculpas, falou que eles tinham esquecido os modos, então convidou ela a cozinhar os bolinhos, mais para eles, mais para o jantar dela, na própria cozinha dos Onis. Ela topou e assim eles foram para a cozinha dos Onis, que ainda ficava dentro da caverna, mas lá dentro passava um grande rio, de onde o ancião tirou um balde, pegou a água e colocou dentro de uma grande panela que ficava dentro da cozinha. Em seguida, ele deu um único grão de arroz para a anciã. Ela olhou aquilo e falou: "Mas isso não dá para fazer bolinho nem para uma família de camundongo. Como que você espera que eu faça para todos vocês?" E o chefe, muito sábio, só pediu para que ela colocasse na panela. O chefe então trouxe para ela uma grande colher. Colocou dentro da panela. Então ele pediu para a anciã mexer a panela. Ela não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas ela fez. Ela virou uma vez a panela e apareceram mais 10 grãos. E ela mexeu novamente e se tornaram 20 grãos. Mexeram novamente, até que a panela ficou cheia. E assim, ela finalizou seus bolinhos e entregou para os Onis, que comeram como se eles não tivessem comido há semanas. E logo que eles terminaram de comer, logo eles começaram a gritar: "Mais bolinhos, mais bolinhos, mais bolinhos!" A anciã então voltou para a cozinha mais uma vez e refez todo o processo. Pegou a água do rio, colocou dentro da panela, pegou aquele único grão, colocou dentro da panela, girou e aquele 1 grão se tornou 10 grãos, que se tornaram 20 grãos até que encheu. E lá ela fez novamente os bolinhos, entregou todos novamente aos Onis e novamente eles comeram como se nunca tivessem comido nada na vida. E assim que eles terminaram de comer, logo eles já voltaram a gritar: "Mais bolinhos, mais bolinhos, mais bolinhos!"
E a anciã já percebeu que aquilo não ia ter fim. Eles iam continuar comendo por muito tempo. Ela precisava bolar um plano. Dessa terceira vez que ela foi para a cozinha, ela foi e lembrou-se que os Onis tinham muito medo de água. E tentou descobrir o que ela poderia fazer, se ela pelo menos tivesse um bote. E foi aí que ela teve uma ideia. Dessa vez, a anciã fez todo o processo novamente, mas ela fez cantando uma canção. E nessa, os Onis acabaram dormindo com essa canção de ninar da anciã. Ela então foi até a panela, entrou dentro dela, tirou a colher e fez como se fosse um remo. Então ela começou a tentar remar para fora da caverna. Só que esse meio tempo ela não estava mais cantando. E assim os Onis acordaram. E nessa que eles acordaram, eles ficaram super bravos e começaram a gritar: mais bolinhos, mais bolinhos! E foram atrás dela. Como eles não nadavam, eles só tinham um jeito de pará-la: sorvendo toda a água. Logo eles começaram a beber toda aquela água do rio, até que o rio foi desaparecendo e o bote da anciã foi afundando cada vez mais. Até que chegou um momento que eles tinham bebido tanta água do rio, mas tanta água, que os peixes começaram a saltar. E saltavam inclusive para dentro da panela onde ela estava. E com eles saltando tanto, ela teve uma ideia. Então ela foi, pegou os peixes e começou a atirar em direção aos Onis, gritando: comam os peixes! E nessa, os Onis tiveram que abrir as bocas para poder comer os peixes e foram liberando toda aquela água do rio de volta. Assim, eles deram uma oportunidade para a anciã fugir, que continuou remando, 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 até que ela viu a luz do dia. Então ela saiu da panela, pegou a colher e voltou correndo para sua casa. Então, chegando em casa, a anciã decidiu fazer mais alguns bolinhos de arroz, só para testar. Ela foi, pegou uma panela que ela tinha, colocou 1 grão de arroz e começou a mexer com a colher. E foi mexendo, e aquele único grão de arroz virou 10, que viraram 20 e que logo encheram a panela. E assim ela percebeu que a colher ainda funcionava na casa dela. E foi assim que ela conseguiu enriquecer. Ela passou a fazer bolinhos para toda a aldeia, muitos bolinhos, até que as pessoas de outras vilas começaram a ir até lá para provar aqueles bolinhos deliciosos. E ainda assim, todas as noites, a anciã enchia uma cesta de bolinhos e deixava na árvore, onde ela primeiro tinha encontrado aqueles bolinhos. E assim ela alimentava aqueles Onis famintos. E aí, vocês gostaram? Se gostaram, deixem seu like. Não se esqueçam de se inscrever na página. É isso por hoje. Até a próxima história.